Dizem os sacerdotes da Gália que estes dois pilares, ciência e humanismo, estariam representados nas duas torres da Notre Dame. A torre direita seria a razão, a ciência. A torre esquerda, a paixão. A alma humana desafia o abismo para transitar de uma para outra. Sim, antes de mais nada, o médico ideal será um equilibrista. Aliás, a quem interessar, o incêndio destruiu o teto e o pináculo, mas as duas torres continuam de pé. Qual a intersecção entre a medicina e o fogo? Dizem os sábios da Gália que estes dois pilares, ciência e humanismo, estariam representados nas duas torres da Notre Dame. A torre direita, a razão, a torre esquerda, a paixão. A alma humana desafia o abismo para transitar de uma a outra, e o nosso médico ideal se fará um equilibrista. A título de informação, o incêndio poupou as duas torres. Qual a intersecção da medicina com o fogo? Os antigos curandeiros tribais já reverenciavam o fogo. O fogo acompanha a medicina desde sempre. E nós sabemos por quê. O fogo cauteriza, o fogo esteriliza. Todo cirurgião sabe disso. Quantos gladiadores, quantos guerreiros antigos tiveram suas feridas abertas, tocadas por um tição de carvão ou por um lingote de ferro em brasa, para estancar o sangue difuso que não era passível de ser ligado e para matar os germes. No Vietnã eles chegaram a usar isqueiros. Todo paramédico que se prezava levava um isqueiro, porque os médicos precisam de fogo. Eis a prova de fogo do médico ideal. Uma corda se equilibrando entre a razão, rácio, e a paixão, o sofrimento, paciens, de onde vem paciente, aquele que sofre. O médico ideal resiste ao fogo. Aqui estão nossas duas colunas ígneas, a ciência e o humanismo, distribuídas entre diferentes médicos. Reparai que a amplitude da ciência varia, mas a amplitude do humanismo permanece a mesma. Pergunta: por que a coluna do humanismo não se ombreia automaticamente com a coluna da ciência? A bagagem humanística, uma vez adquirida, não seria mais passível de ser aumentada? Por que é tão difícil encontrarmos médicos como esse? Por que um grau desse de ciência é atingível, mas um semelhante grau de humanismo que lhe ombreie seja tão raro? A ciência e o humanismo conseguem atingir tais píncaros, mas geralmente sozinhas. Por que é tão rara as duas juntas em um mesmo médico? Parece ser difícil para o ser humano, talvez, manter a equivalência entre a amplitude científica e a amplitude humana.
especialmente em níveis elevadíssimos. Especialmente em níveis muito elevados, quando é muito elevado cai. Existem vários exemplos de médicos considerados sumidades científicas, porém raros são considerados sumidades humanas. Talvez adquirir humanidade seja ainda mais difícil que adquirir ciência. Talvez seja mais fácil fazer-se cientista que fazer-se simplesmente humano. Virtudes concêntricas. Ao longo da sua vida, o médico circunscreve 3 círculos virtuosos concêntricos. Quais são esses 3 círculos? Primeiro vem o caráter. O caráter é a medula. O caráter é o eixo central de tudo. O caráter é tudo que o vestibulando traz quando adentra a faculdade. Ele traz, se o tiver, o seu caráter. Segundo vem o conhecimento. O conhecimento é aquele núcleo duro que se dilata bastante na faculdade e na residência. E por último virá a experiência, algo que só é adquirido com a exposição prolongada à profissão. Como se distribuem essas 3 virtudes? 3 padrões. O médico 1 tem caráter, tem conhecimento, tem experiência. Ele é pretensamente um médico ideal. O médico 2 tem caráter, tem muita experiência, mas tem pouco conhecimento básico. Talvez ele não seja tão efetivo, mas ainda assim poderá ser consistente. Agora, lamentável é o tipo 3. Muita experiência, muito conhecimento, nenhum caráter. Esta infeliz configuração é a mais danosa. Afinal, de que virtudes se compõe o médico ideal? De que virtudes ele se veste? Eis as 4 virtudes cardinais de um médico ideal: conhecimento, humanidade, ética, equilíbrio. Observai que a humanidade aponta para o alto. Observai que o equilíbrio aponta para o solo, porque ele nos aterra à realidade. De que adianta possuir sobejamento, conhecimento, humanidade e mesmo ética, se não tiver equilíbrio? Ou deveria dizer juízo? Talvez, não por acaso essas 4 virtudes perfaçam um sinal de cruz. O cruzeiro embandeirado nas grandes navegações. Navegar é preciso. Exercer a medicina é preciso. Oh, El-Rei nos deu por bússola sempre a ética. Navegar é preciso. Exercer a medicina é preciso. El-Rei nos ha dado por bússola sempre a ética. Que a ética seja sempre nossa estrela guia. Se assim nos ajudar o engenho e a arte. Pintemos mentalmente esta tela épica. Todos os dias, muitos candidatos a médico ideal fazem-se ao mar. Cada um a ostentar
múltiplas virtudes em velas e sofás, cada um a ostentar múltiplas cruzes em velas infladas de virtude. Oh, sabei, muitos hão zarpado, poucos hão chegado. Poucos aportam, como é estreito o portal. Mar, vasto mar, quanto do teu sal haverá em um médico ideal? O mar contém todos os elementos para assemelhar e refletir o médico ideal. Primeiro, o céu. O humanismo é uma virtude dos céus. Segundo, a profundidade. O conhecimento requer profundez. Terceiro, a própria linha do horizonte será o nosso equilíbrio, que ao mesmo tempo une e separa humanismo e ciência. Mas, ó meu pai, não vai ter espaço para a ética. Onde nós vamos locar a ética? Engano. Resta a ética o local mais apropriado. A ética será a moldura, que ao mesmo tempo envolve e delimita todas as outras virtudes. Um cinturão ético. O conhecimento e mesmo o humanismo, por maiores que sejam, jamais poderão avançar além dos limites da ética. Agora, com permissão dessa ética, nós vamos fazer uma coisa que só foi feita por Moisés. Nós vamos nos imbuir de uma ousadia mosaica e nós vamos abrir o mar. Abre-te. Abrimos o mar. E não se abre o mar impunemente. Caímos na maior potência marítima do século XVII, a Holanda. Caímos em Amsterdã, em 1632. Aliás, está havendo uma aula de anatomia. Está acontecendo a dissecção pública anual de um criminoso que a Guilda dos Cirurgiões promove, pelo famoso professor Turbo. Vamos dissecar o médico ideal? A lição de anatomia do professor Turbo. Quando a gente aprende pintura, nos é ensinado que todo chiaroscuro possui uma fonte de luz. Essa tela é um exemplo lindo de um chiaroscuro, onde predominam os tons fechados e os tons abertos. Aonde se encontra nessa tela a fonte de luz? Vamos descobrir aonde se esconde a fonte de luz nesse chiaroscuro. Observem que, inusitadamente, toda a tela é iluminada de baixo para cima, a partir de uma base horizontal estendida. Que base é essa? O próprio morto. O pintor colocou a fonte de luz no cadáver. Por que não? Ele tem todos os requisitos de um foco perfeito: imóvel, estável, abrangente. De uma pincelada, Rembrandt intuiu todo o espírito dessa apresentação. O brilho do médico ideal não está nele próprio. O brilho não é dele. Ele apenas refrata o brilho que lhe é repassado. Ele é apenas um meio, uma vidraça.
E a fonte dessa luz, a fonte desse brilho, é o paciente. Essa famosa tela exemplifica isso. Essa é a lição do professor Turco. O foco verdadeiro da arte médica é a fugidia vida humana. Só mesmo um gênio para fazer um morto reavivar o contorno de tantos vivos. Quem dá relevo aos vivos é o morto. Por isso que Rembrandt foi Rembrandt. Eis as duas figuras centrais dessa lição: o dissector e o dissecado. Vamos conhecer um pouco de cada. O dissector se chamava Nicolaas Tulp. Tulp, em holandês e em alemão, significa tulipa. Um nome sugestivo para o holandês, ainda mais no século XVII, a tulipa negra. Grão-mestre da guilda dos cirurgiões. Descreveu a enxaqueca, o beriberi, o efeito pulmonar do tabaco. Não terá sido pouco. E quanto ao dissecado, sabemos que seu apelido era Kind, que significa criança. Vamos puxar o seu prontuário? Sentenciado à amputação da mão direita pelo roubo armado de um guarda da rainha. Contudo, mesmo já tendo sido amputado, foi enforcado cedo no mesmo dia da pintura. É que seu corpo teve a honra de ser escolhido para a dissecção pública de um criminoso que a guilda promovia a cada ano e não podia faltar. Depois dessa tela, Rembrandt pintou o pescoço quebrado. Mas Rembrandt omitiu o coto da mão direita. Pintou a penalidade errada. O crime dele não era de morte. Serviu apenas de instrumento para a virtuosidade de tudo. Depois desse dia, passariam 42 anos para que se entrevistassem novamente. A tela, que importa, a tela imortalizou a ambos. Teria sido o grande Nicolaas Tulp ideal? Oh, meus amigos, o tempo apaga as vaidades e transparece as verdades. Agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Vós sabeis que o eletrofisiologista é o eletricista do coração, não? Pois vou me permitir tomar um exemplo a eletricidade. Em um médico ideal, essas 4 virtudes, conhecimento, humanismo, equilíbrio e ética, essas 4 virtudes funcionam como lâmpadas em um circuito em série. Lâmpadas em um circuito em série. O circuito em série funciona do tipo tudo ou nada. Apaga uma, apaga tudo. Basta apagar uma dessas virtudes e todo o médico obscurece. Não tem como fazer chute ou curto-circuito de uma ou outra virtude sem perder todas. Ou tem todas, ou não tem nenhuma. Falta nesse exemplo a energia elétrica. Cadê a amperagem? A energia que acende as lâmpadas, a corrente que vivifica todo o circuito, essa corrente é a vida que corre no paciente.
essa corrente é a vida que corre no paciente. O médico ideal se assemelha a um circuito em série. O médico ideal de ontem foi menor que o médico ideal de hoje. O médico ideal de hoje será menor que o médico ideal de amanhã. Comparação entre médicos ideais no tempo. Se o critério for resolutividade, com certeza, o médico ideal de hoje é mais ideal que o de ontem. E com certeza menos ideal que o de amanhã. Porque, graças à ciência, deu-se um gigantesco salto de resolutividade na medicina nos últimos 2 séculos. Se é por ser resolutividade, somos mais ideais do que ontem e menos do que amanhã. Porém, se o critério for o humanismo, a caridade, para comparar os médicos ideais no tempo, a verdade é que esse parâmetro não sofreu grandes mudanças desde os tempos antigos até agora. O médico de hoje, certamente, não é mais caridoso que o médico de outrora. Nem tampouco, necessariamente, menos caridoso que o médico de amanhã. A caridade é o único parâmetro pelo qual o médico suporta comparação em todas as épocas. A caridade é o único parâmetro pelo qual o médico suporta comparação em todas as épocas. Em uma mesma época e em época diferente. Ou seja, o médico ideal é atemporal. E isso, graças não à ciência, mas à caridade. Agora aqui deveria entrar uma linda música. Entrou! Obrigado, gente. Pode aumentar um pouquinho? Um pouco mais. Somos viajores do tempo. Somos viajores no tempo. Um rastro de humanismo será nosso maior legado. Questão de prova. Para ser considerado ideal, um médico precisa ser melhor que si próprio. Para eu ser ideal, basta eu dar o meu melhor? Para eu ser ideal, basta eu ser melhor que mim mesmo? Ou tem que ser melhor que todos? Para ser melhor, tem que ser melhor que todos os outros médicos, primos inter pares? Ou será que para ser ideal, basta ser o melhor que aquele paciente precisa naquela hora? Basta ser o melhor para aquele paciente. E ele terá sido ideal. O médico e seu ilustre paciente. Jean-Martin Charcot. Jean-Martin, João Martins. Pedro de Alcântara. Médico, paciente. Estejam apresentados, enchanté, Sa Majesté. Sim? Havia imperadores na sala de espera de Jean-Martin Charcot. Imperadores. Pedro II do Brasil era um deles. Dom Pedro cruzava o Atlântico para se receitar em Paris. Primeira consulta, 1851. Última vez, 1891, ano que Pedro partiu. Os dois levariam ainda mais 2 anos para se entrevistarem novamente. Tinham a mesma idade, nasceram ambos no 25, o Charcot era 3 dias mais velho. Bem, como vemos, médico e paciente se encontraram em pontos diferentes da linha do tempo de suas vidas. Seria qual dos 2 Charcots seria o ideal?
Seria o jovem Charcot menos ideal que o Charcot maduro? Qual dos dois Dr. Charcot foi melhor? Ou será que, para cada época de sua vida, Pedro simplesmente teve o Dr. Charcot que precisou? Ou será que, para cada época de sua vida, Pedro simplesmente teve o Charcot que lhe era ideal? O que seria certeza para esse Charcot continuaria sendo certeza pétrea ainda para esse Charcot mais tarde? A mudança de certezas não se dá apenas entre médicos diferentes que viveram épocas diferentes. A mudança de certezas ocorre também dentro de um mesmo médico, à medida que ele percorre sua própria vida. A certeza não muda só ao longo do tempo, ela muda dentro da gente. O médico ideal, então, deverá ser procurado em todas as linhas do tempo, interna e externa, no tempo interior e no tempo exterior. Procura-se o médico ideal em todos os tempos. Fui procurar esse médico no Google. O Medscape é uma das fontes mais confiáveis. Encontrei essa lista dos 10 mais influentes na história. Top 10. Quem serão os agraciados? Tchan, tchan. Vamos ver? 10º, Louis Pasteur. Top 10. O pai da microbiologia. Contudo, ficaria mais conhecido por ter tornado o leite e o vinho bebidas confiáveis, por um processo que viria a ser chamado pasteurização. A água, o leite e o vinho são as 3 bebidas mais importantes para o ser humano, não necessariamente nessa ordem. Nono, Jean-Martin Charcot, o pai da neurologia moderna, conhecido como o César da Salpêtrière. Le César de la Salpêtrière. Pontificava indisputável. 8º, o inglês Edward Jenner. O primeiro médico a imunizar a humanidade, depois de procurar entender por que as ordenhadoras de suas vacas não contraíam varíola. Elas eram naturalmente imunes a smallpox. Inaugurou a imunologia, disciplina que fala de corpo e anticorpo. Quântico. 7º, Avicena, príncipe da medicina oriental, um dos maiores QIs que já pisaram esse planeta. O maior cientista da Idade Média Islâmica. Foi tema de uma apresentação nesta casa do Dr. Vladimir Távora. Dr. Vladimir tem grande carinho por Ibn Sina Avicena. 6º, o belga Vesalius, patrono dos dissectores, pai da anatomia descritiva moderna, junto com um amigo chamado Testis. 5º, Sigmund Freud, aluno de Charcot, o homem que trouxe à tona o inconsciente soterrado. Sigmund Freud. 4º e 3º, 2 grandes salvadores de vidas pela antisepsia. Sir Joseph Lister reduziu a infecção pós-operatória pela introdução do ácido carbônico, o fenol. Por que você acha que o nosso antisséptico bucal matinal se chama Listerine? 3º, o húngaro Ignaz Semmelweis, the Savior of Mothers, o Salvador de mães. Nocauteou a febre puerperal,
Afinal, a humanidade precisa de partos para se reproduzir. O homem que ensinou os médicos a lavar as mãos. Terá sido pouca influência ter ensinado os médicos, esse foi o seu legado, a lavar as mãos. Nossas mãos, vossas mãos são abençoadas, mas precisam antes estar limpas. Segundo, Hipócrates de Cos dispensa comentários. Pai de todos nós, pai da medicina, nos legou a ética. Espanta estar em segundo. Foi tema de uma apresentação brilhante do Dr. João Evangelista. Hipócrates, Ética e Medicina do século XXI. Hipócrates de Cos. Foi desbancado. Essa é a lista dos mais influentes. Antes do primeiro lugar, vou fazer um suspense. Uma pergunta ansiosa. Teriam sido todos médicos ideais? Terão portado e aportado todas as demais virtudes além da ciência? Para que saber? E agora, tchan tchan! The number one, top of the top. Quem será esse que desbancou o Hipócrates? Senhoras e senhores, direto do Canadá, vamos aplaudir Sir William Nossel. O médico dos médicos, o maior diagnosticista a portar o estetoscópio. São títulos dos seus pares. Laureado. Sabeis por que Osler desbancou Hipócrates e todos os outros? 3 motivos simples. Primeiro, por suas qualidades. Poucas vezes na história, a amplitude humana se equiparou, ombro a ombro, com uma amplitude científica fenomenal. Sabe o que fazia Osler, um médico imbatível? Ele mesmo fazia necrópsia dos seus pacientes da faculdade. Descrevia e conjugava com seus dados clínicos. Não tinha quem fizesse isso, ele era imbatível. Segundo, soube como poucos fabricar, compilar e transmitir conhecimento real. O conhecimento empírico transmitido por Hipócrates tinha pouca ciência. Nós sabemos disso. E terceiro, Bill Osler era prático e objetivo. Jamais se deixou sabotar que seu conhecimento teórico extraordinário emperrasse sua coluna prática. Foi poliglota, talvez o maior professor de medicina de todos os tempos, of all times, omnitempore, aller Zeiten. Ele copiou das escolas alemãs onde estagiou. Foi conhecido como o médico dos 3 H's: humanismo, humildade e humor. Essa frase ilustra uma pitadinha de cada um desses H's. É mais importante saber que tipo de pessoa tem tal doença do que qual tipo de doença tal pessoa tem. Aqui nós encontramos humanidade. Nessa frase nós encontramos humildade. Nessa frase nós encontramos humor. Mas nessa frase nós encontramos fundamentalmente sabedoria. Uma sabedoria indisputável. Seu livro, Princípios e Prática da Medicina, editado em 1892, foi, por inúmeras gerações, o maior manual de clínica médica do mundo. Aonde beberam Vieira Romero, aonde bebeu Harrison, aonde bebeu Mário Lopes.
manual ainda hoje atual, claro, do ponto de vista semiológico, e o exemplo de escrita médica. Fala escrita. Certamente Osler deixou muita coisa escrita, mas se gabava mesmo de ensinar à beira do leito. Dizia que gostaria que seu epitáfio fosse esse: I taught students in the wards. Eu ensinei, saibam, nas enfermarias. O médico ideal carregará, sobretudo, amor. A prática médica é uma arte, não uma mesa de negócios. William Osler. No balanço final, não será vergonhoso não ter sido propriamente um médico extraordinário. Não será demérito. Lastimável será, ao final de nossas vidas, constatar que simplesmente não fomos aquele médico que poderíamos ter sido. As almas findas, elas não lamentam terem sido Osler ou Avicennas, elas lamentam não terem sido o que poderiam ter sido. Teria um médico ideal jamais existido? É possível que tal médico exista apenas em nossa ideação, como uma meta movediça, sempre por alcançar, uma vela que nos consome e nos alumia. Contudo, mesmo que tal médico jamais tenha existido, tampouco jamais morrerá. Mesmo que jamais tenha existido, jamais morrerá. A maior virtude de quem nunca existiu é jamais morrer. A maior virtude de quem nunca existiu é jamais morrer. Aqueles que não existem são imortais. Aqueles que não existem não morrem nunca. Essa é a sua virtude. William Osler morreu aos 70 anos. 22 de dezembro do 19, com as cidades da Europa Ocidental ainda fumegando das batalhas do mar. Gripe espanhola, complicada com pneumonia lobar e bronquiectasias porque o abriram. E seu cérebro hoje está ainda exposto. Eu ensinei estudantes nas enfermarias. Por pertencer à humanidade, por ser humano terreno, nenhum médico há de ser considerado ideal. Contudo, exatamente por ter essa humanidade, é que alguns serão imortalizados. Luiz dizia: aqueles que se vão da lei da morte libertam-se. Exatamente aqueles que possuem tal humanidade, por legarem seu humanismo, são laureados com a perpetuação do seu nome. Essa é a única recompensa. Por terem legado seu humanismo, sua humanidade. Neste reconhecimento, Deus lhes dá sua justa recompensa.
e estão ressarcidos perante o Senhor. Assim Deus premia seus eleitos. Primus inter pares. Essa é minha, essa é vossa, e deveis uma flor. Vamos dissecar a nossa dor. Lembra dos nossos objetivos? Nós vamos laureá-lo, nós vamos emoldurá-lo. Guardar esse objetivo. Laureado. Emoldurado. Objetivos cumpridos. Havemos procurado tanto o idealismo, 50 minutos procurando o idealismo. Talvez ele tenha sentado nessas cadeiras. Talvez ele tenha habitado entre vós. Muito obrigado. Uma aula que nos deixa presos a essa profissão, como bem falou o Dr. Almino, uma profissão que, antes de tudo, precisa de humanismo, apesar das outras características, mas o humanismo é inevitável e imprescindível. Eu não poderia também de agradecer em nome da academia, o nosso colega acadêmico, Ian Rabeiro, por ter se lembrado de trazer para a abertura dos cursos da Bienal, no dia de hoje, essa bela conferência do Dr. Almino. Eu queria então convidar o Dr. Almino para receber seu certificado. Eu acabei de dizer ao doutor Almino, a Academia de Medicina, a Academia Cearense de Medicina, fica realmente presa ao doutor Almino após uma conferência desse nível, e antes de tudo, é uma lição para os estudantes de medicina e para todos os médicos. Com isso, eu quero dizer que uma conferência desse nível, que é a conferência de abertura da Bienal, não cabe comentários nem discussões. Por isso, eu encerro esta sessão agora e vamos para o lanche.